Então vamos direto ao assunto. O cristão e o esporte. Eu me lembro algum tempo atrás, quando eu ainda era garoto, o pessoal falava assim, cristão não pode jogar futebol, né? Futebol é pecado, cristão não pode jogar futebol. E hoje a gente vê até mesmo o cristão sendo usado como uma estratégia de evangelismo, né? Ao que vocês atribuem essa mudança, né? De que forma, por que aconteceu essa mudança na cabeça das pessoas, Roger? Graças a Deus foi uma quebra de paradigmas, né? Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Havia realmente, como você falou, um bairrismo das igrejas, principalmente as igrejas mais conservadoras, né? Proibia a prática do esporte. Mas a gente tem visto aí que Deus tem usado demais o esporte. Você noticiou aí, tem grandes atletas que têm sido proclamadores através do esporte. Então a igreja hoje está acordando para isso, né? É uma das linguagens mais poderosas de evangelização. A gente sabe como é difícil, às vezes, um missionário fazer um trabalho, às vezes, né, dificultoso, a questão da adaptação. E um atleta, quando vai numa nação, ele faz um aceno, faz uma proclamação, pelo testemunho dele, há um reboliço. Então, graças a Deus, a igreja está acordando para isso e a gente vai ver muitas coisas ainda muito melhores em relação ao esporte. Eu conheço uma equipe de amigos meus, né, que também atuam na parte do esporte, que estão em Curitiba, que eles fazem evangelismo na Alemanha através de futebol. Então, assim, em alguns lugares lá que seria assim, praticamente quase que impossível de pregar o evangelho pela dificuldade da língua e outras dificuldades, também a resistência, né? Eles vão com o futebol e ali eles conseguem ganhar, né? Porque o brasileiro, onde vai com o futebol, né, ele é muito bem quisto, bem aceito. O Paulo Cruz, ele pode contar a experiência aí, né, Paulo, do time de atletas de Cristo, o que tem feito. Eles ficam vendo meus cabelos brancos, acho que eu tenho que contar as experiências. Mas entrando nessa área de preconceito que o Roger comentou para ilustrar, lembro que nosso irmão João Leite, nós somos frutos, né, do Ministério de Atletas de Cristo, e o irmão João Leite conta que ele foi o pioneiro e o preconceito era muito grande. Hoje eu falo que é mais fácil até você ser um cristão, sendo um cristão dentro do esporte. Mas João Leite conta de algumas histórias assim para ilustrar, para as pessoas entenderem como que o preconceito era. Ele conta que quando jogava no Atlético Mineiro, ele esteve numa cidade, talvez, não sei se no Ceará, e depois que terminou, viram o João Leite e falaram assim, vamos chamá-lo para dar uma saudação para a igreja. Depois que terminou, um irmão falou que ia fazer uma oração por ele, e fez essa oração mais ou menos assim, eu já até comentei isso aqui. Deus, dá uma profissão digna para o irmão João Leite, né? Ele conta que fez uma oração assim, só em espírito, repreendeu, e a outra é que um atleta que era jogador de futebol, o pastor falou, filho, não joga futebol, isso é aquele negócio que você chuta aquela bola, aquilo é ovo de Satanás. E aí o atleta, muito sabiamente, ele não vai brigar com o pastor dele, né? Ele falou assim, pois é, por isso que eu chuto ela todo dia. Então, para vocês entenderem como é que era o preconceito, né? Mas aí eu percebo por que a igreja hoje, ela aceita hoje isso tudo? Porque a partir daí, desse início, hoje a gente vê testemunho dos atletas, né? Você vê famílias que estavam destruídas e Deus vai e restaura. Então as pessoas estão percebendo isso, elas estão percebendo que não tem como você ser só um atleta de futebol. Não tem como. Então, esse ganchozinho aí no início do Roger, né, Roger? Sim. Sobre preconceito. Eu já fui excluído, expulso da igreja já. Uma vez eu entrei numa igreja, depois de um jogo, quando eu estava começando ainda, né? Mas eu entrei numa igreja e daí a pouco eu só senti alguém bater aqui, o diácono me chamando e pedindo para poder sair da igreja, porque lá não aceitava atletas, jogadores. Como eu estava começando, ninguém percebeu, alguém deve ter percebido, né? E foi lá e mandou me tirar da igreja e eu saí. Mas ainda bem que eu fui para outra. Graças a Deus. Você imagina, né? Tipo assim, ele tá ali sentado assistindo o culto, e de repente, porque você é um jogador aqui, por favor, você pode se retirar aqui, né? Não tem muito sentido. E a gente vê hoje essa mudança, que nem o Dirceu hoje, através do esporte, ele está ajudando, né, até mesmo na formação de pessoas, né? Fala um pouquinho sobre o seu projeto para nós. O nosso projeto, a gente pretende trabalhar com a formação do caráter de crianças e adolescentes, né? Então, nós temos um projeto de discipulado que pretende
levar a palavra de Deus para o menino para que ele possa entender de uma maneira que seja prática, né? Então ele pode aprender a jogar futebol, uma coisa que ele gosta, a gente traz essa parte que ele gosta de fazer, gosta de reproduzir o esporte, e a gente traz para uma linguagem, a Bíblia, para uma linguagem mais específica, mais voltada para eles. Para você ter uma ideia do que a gente faz, a gente tem alguns estudos bíblicos, e a primeira fase desses estudos bíblicos a gente fala sobre a armadura de Deus. Só que hoje em dia a gente fala sobre uma armadura, talvez videogame, filme, o menino ainda saiba muito o que é, mas a gente transforma todos os itens da armadura de Efésios 6 em itens do fardamento de futebol. Então, ao invés dele usar o escudo da fé, ele precisa ter a caneleira da fé. E aquilo é importante para ele na hora do jogo, ele precisa vestir, ele precisa ter fé. Então, a gente traz esses estudos bíblicos para uma linguagem mais adequada ao futebol, que ele pode entender, que ele pode chegar mais perto e se interessar pela palavra de Deus, né? Isso tem acontecido muito e tem sido muito bacana esse tipo de projeto. O Roger também que trabalha mais ou menos com algo parecido, né, Roger? Sim, a gente tem um projeto lá da Fundação Oasis e todos esses componentes que o Dirceu falou, a gente trabalha, tem as devocionais, a gente utiliza, o Paulo, o Euler conhece, o livro Mais Que o Ouro, que é um devocional diário de atletas de Cristo, e a gente não o bacana que o esporte é um pano de fundo. Então as crianças gostam, né, jogam futebol, querem ser jogadores profissionais, mas através do projeto a gente tem podido assim, passar princípios mesmo de caráter, de formação, de resgate da cidadania. Eu compartilhei esses dias com um amigo que a gente sempre ora e o agradecimento dos garotos, olha só a questão do risco social, né? O agradecimento nas orações é assim, eu agradeço a Deus que meu pai foi liberto da prisão, a minha mãe pagou a fiança para o meu pai sair, né? Então assim, o esporte, o viés do esporte, ele é tremendo, porque ele socializa, ele acaba colocando princípios que vão nortear a vida dessas crianças, né? Então, a gente não faz esporte por esporte. Através do esporte, a gente leva a palavra de Deus, princípios que realmente vai fomentar a vida dessas, né? E acho que o Dirceu, o Euler também tem experiência com as escolas dele aí também, pode falar a respeito, né, Euler? Principalmente o seguinte, olha o poder que tem o esporte, em específico o futebol. Porque se você trabalha um projeto social com uma criança, voltada para a área de música, voltada para a área do inglês, de um curso de língua, alguma coisa assim que não seja no esporte, entendeu? E você coloque a palavra de Deus nisso, as crianças não gostam, entendeu? Ficam dispersas, entendeu? E às vezes, mãe, não gostei, não quero ir mais, entendeu? Mas quando o futebol, cara, você pode colocar mesmo que a criança não deixa de ir por causa da bola. A criança não fala nada por causa do futebol. Acaba que é um chamariz. E aí você pode não transformar esse garoto num grande jogador, de um grande atleta, mas com certeza você vai transformar num grande homem. Deixa eu dar um exemplo que todos nós conhecemos essa estratégia, chamada Kids Games. Vamos explicar aqui como que a gente ensina as crianças através da palavra de Deus e princípios. O pênalti. As crianças batem pênalti, né, entre meninas e tudo e tal. Aí tem um monitor para ministrar aquela aplicação. Acabou a atividade, pergunta o feedback esportivo. O que vocês acharam de bater o pênalti? Aí eles falam, fiquei nervoso, o gol era pequeno, o gol era grande, mas se tornou pequeno e tal. E aí o monitor vai e fala assim, para você bater um pênalti muito bem, você tem que escolher um canto. Se o goleiro for para o canto direito, você tem que mandar a bola no canto esquerdo. E assim é a nossa vida. A nossa vida é marcada pelas escolhas que nós fazemos. Então, num contexto social, escolar, por exemplo, se um garoto chamar você para matar aula, você não vai matar aula, você vai para a escola. Você está lá no seu aglomerado, você conhece o chefe lá do tráfico, você tem que respeitá-lo, mas se ele te convidar para você ser um aviãozinho, você agradece e fala assim, eu quero manter a minha vida do jeito que ela está. Então, através de uma atividade que é o pênalti, que os meninos gostam,
é partilhado um princípio que serve para nós adultos aqui, serve para todo mundo, em relação às escolhas que fazemos. Né? As escolhas que fazemos vai determinar o nosso futuro, né? Toda a nossa relação de vida. Então, são estratégias que a gente utiliza. Com relação Copa do Mundo, né? 2014 tá pertinho aí. Vocês acham que o Brasil está preparado para sediar a Copa do Mundo? Olha, preparado, o Brasil não está. O Brasil está se preparando para isso. Não vai ter o tempo para poder estar no auge da sua sabedoria de lidar com a Copa do Mundo. Mas eu acho que fora a nossa seleção tem tudo para dar certo. Aí complicou. Eu acho assim, pela nossa seleção, a nossa seleção vai ter preparada mesmo para a próxima Copa, né? Mas se tratando de futebol, as coisas podem acontecer, né? Tudo pode acontecer. O Corinthians foi campeão da Libertadores. A gente estava até falando aqui nos bastidores aqui, né? O Palmeiras jogou ontem com o Coritiba, né? Sim. O Coritiba, ao meu ponto de vista, teve um desempenho muito melhor do que o Palmeiras, mas o Palmeiras acabou fazendo os gols. Aí você falou, futebol não é uma questão de mérito, mas competência. De competência, isso. Competência do momento. Agora, uma coisa boa para nós é que nós estamos, assim, pelo menos a nível de estádio, né, de futebol, Belo Horizonte sai na frente. Nós vamos ter o primeiro estádio aí pronto, né, no Brasil, né, e a consequência disso não é ele está pronto esse ano, é que ele vai ter tempo suficiente para se adequar às normas da FIFA, né? Vamos colocar aqui o de São Paulo, por exemplo, que vai estar pronto alguns meses antes da Copa, então não terá tempo suficiente para se adequar, né? E o Mineirão vai ter esse tempo, né? Então Belo Horizonte aí está encaminhando realmente para largar na frente nesse quesito aí de estar mais preparado para a Copa do Mundo. É uma boa oportunidade também para usar o esporte para evangelizar, né? Com certeza. E aí eu quero já fazer uma propaganda aqui, ó. Queria até que o Enchendo a Bola, né? O Enchendo a Bola tem essa proposta de nós mobilizarmos o corpo de Cristo. Eu acredito, Vinícius, eu acho que todos nós vamos concordar com isso, que Deus, nos seus propósitos eternos, Ele não permitiu trazer a Copa do Mundo, as Copas das Confederações, as Paralimpíadas e as Olimpíadas, meramente por uma questão de esporte.